Aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio aqui, que bom que você está aqui para louvar o Senhor junto conosco. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida que nos assiste também pela televisão. Que a graça do Senhor, ela alcance você, assim como ela tem nos alcançado e tem nos libertado de toda a lei. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos achou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente, Deus. E nós temos a honra, Deus, de estar aqui louvando o Teu santo nome. Nós temos a honra, Senhor, de podermos abrir as nossas vozes e entregarmos o nosso louvor ao Senhor. Senhor, seja exaltado nessa noite aqui no nosso culto. Seja exaltado nessa noite aqui nesta igreja. Seja exaltado pelo Teu povo através dos nossos louvores. Que não seja só mais um culto, mas que seja o culto de transformação em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora eu sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Vamos dizer, entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar, a Ele se louvar, exaltai. Glória a Deus, glória a Deus. Sou eu que tu lembras de mim, que me ouvi quando chamo. É verdade que está pensando em mim, como me ama.
sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Quem sou eu que tu lembras de mim? Que me ouve quando chamo. É verdade que está pensando em mim. Como me ama, me surpreende, me surpreende, me surpreende. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Deus supremo, Senhor de glória, me chama de você. Deus supremo, Senhor de glória, me chama de você. Deus supremo, Senhor de glória, me chama de você. Deus supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Amigo seu. Deus supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Amigo, eu sou de Deus. 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 Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Me chama assim. Me chama assim. Me chama assim. Glória a Deus. Que bom que nós temos um Deus que, além de ser nosso Pai, também é o nosso amigo. E é esse Deus que nós vamos exaltar. É esse Deus que nós contemplamos a beleza dEle. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque o Senhor conhece todos os nossos dias. Aleluia ao Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia ao Senhor, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Aleluia ao Senhor Jesus. Aleluia, porque o Senhor nos conhece, Senhor. Tu és grande, meu Pai, Tu és adorado. Espírito Santo, obrigado pela Tua paz. Obrigado, Jesus. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço
Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti,
te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Mais uma vez pro Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Te amo, Jesus. Que posso fazer? Conhecer o teu amor, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. As tuas obras são perfeitas e maravilhosas. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Criador maravilhoso, um Senhor e um Salvador mais do que suficientes. Nós temos uma coisa só para dizer para o Senhor. Em relação à cruz vazia, ao túmulo vazio, nós podemos dizer só, talvez não uma, mas duas: Jesus, eu te amo. Jesus, muito obrigado. Talvez essas duas palavras, elas bastem para expressar o nosso amor e a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por aquilo que Ele já fez. Ele já fez. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória a Cristo, aquele que já morreu e já ressuscitou e já nos deu vida e vida em abundância. Nesse nome nós oramos, cremos e nos alegramos nele. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Senta aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Corre lá. Corre lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você desiste das coisas? Quem já desistiu de alguma coisa, levanta a mão. Difícil, é complicado, é isso, é maior do que eu, é mais do que eu não dou conta, ou fulano, a situação. Nós desistimos das coisas por causa de duas situações. Aliás, por causa de uma, que se manifesta de duas formas diferentes. Nós desistimos das promessas e das palavras de Deus. Nós abrimos mão, nós falamos, não vou, está difícil, está demorado, está esquisito, eu não dou conta. Nós desistimos disso por causa da incredulidade. O que é incredulidade? É quando a minha dúvida ela se torna maior do que a minha fé. Não que eu não tenha fé, mas é quando a minha dúvida é igual uma balança. Se a balança tem 60% de dúvida, não significa que não tenha fé, significa que a fé ficou só com o restante, que são os 40%.
Nós desistimos das promessas, das palavras. Quando a gente lê, o que é isso? Eu leio uma palavra e a Bíblia diz que eu posso todas as coisas no Senhor, mas então tá bom, isso é uma promessa, isso é uma verdade, isso é uma realidade, mas na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, cadê? Cadê essa promessa se cumprindo na minha vida? Por que eu vou até às vezes determinado ponto, depois eu abro mão? Não vou mais, deixa para lá, deixa isso para cá. Nós desistimos dessas promessas e dessas palavras por causa de uma coisa, por causa da incredulidade. Quando nós duvidamos mais do que cremos, quando a balança pende mais para a dúvida do que pende para a fé. E a incredulidade, ela se manifesta de duas formas. Ela se manifesta do lado de fora e ela se manifesta do lado de dentro. Nós duvidamos porque a circunstância ela se torna maior que o Deus que nós cremos. Nós olhamos para uma situação, nós olhamos para uma vaga de emprego, olhamos para um concurso, olhamos para uma possibilidade de uma melhoria de vida. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria. Nossa, mas a concorrência é grande demais. Nossa, mas aquele candidato ele está mais bem preparado do que eu. Nossa, mas isso não é para mim. E o diabo vem aumentando as circunstâncias, aumentando os problemas. É igual aquilo que eu falei um dia. Pega o binóculo e inverte ele. E o negócio fica gigantesco. De um lado ele cresce, do outro lado ele fica mais distante. O diabo ele pega um binóculo, coloca e aproxima aquele problema e potencializa ele. Ele fica do tamanho dessa igreja. E eu me torno muito menor. E de outra forma, eu coloco uma promessa de Deus e eu viro o binóculo do outro lado. Se você já teve essa experiência, em vez dele aproximar, ele vai distanciar. Nossa, mas é difícil demais, vai demorar demais e não vou dar conta de chegar até lá. A incredulidade ela se manifesta de duas formas. A circunstância ela fica muito grande do lado de fora. E do lado de dentro eu fico muito pequeno. Eu fico minúsculo. Você não dá conta, Marcelo. Isso é muito maior do que você. Se você parar para analisar as desistências da sua vida, da minha vida, elas foram baseadas nisso. Uma circunstância que se tornou maior do que a minha fé. Uma dificuldade que ficou muito maior, ficou muito mais grande do que a fé que eu tinha, do que a minha capacidade. Quando nós olhamos para nós e não encontramos capacidade para resolver um problema, eu não dou conta, mas espera aí, tem Deus. Mas Deus não é tão grande, Deus não é capaz de resolver isso. E é nesse ponto que nós, infelizmente, muitas vezes falhamos. E Deus não quer que você falhe. Amém? Deus não quer que você desista. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Quero só ler esse versículo, depois nós vamos lá no texto que nós vamos ler hoje. Hebreus capítulo 10, verso 35. Olha o que diz. Hebreus capítulo 10, verso 35. Hebreus capítulo 10, verso 35. O escritor, acho que a maioria entende que foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Mas não importa, quem escreveu, na verdade, não importa. O que importa foi a inspiração, e a inspiração é do Espírito Santo. Está escrito assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. O que significa isso? Não abandone a sua confiança em quem? No seu braço, na sua capacidade, no seu sobrenome, na sua conta bancária, Não, Marcelo, não abandoneis a sua confiança em mim, Marcelo. Não deixa nada se tornar maior do que eu, Marcelo. Não deixe que as minhas palavras, elas se percam. Não deixa. Não abandona a tua confiança em mim, porque ela tem um grande galardão. Galardão é recompensa, Marcelo. A minha palavra em você, a minha palavra, ela tem uma grande recompensa, ela traz um grande galardão, ela não volta vazia. Você vai ser recompensado, você vai ser galardoado por manter sua confiança em mim. Não abandoneis a sua confiança em mim. Não deixe as coisas se tornarem maiores do que eu. Não deixe as minhas palavras se perderem num monte de palavras que ouvimos todo dia. Hoje você quer escutar notícia ruim, é só ligar a televisão, em qualquer canal, em qualquer lugar. Pastor, mas é a realidade. Então, nós vivemos numa realidade. Mas a fé, nós vivemos num mundo natural. Mas o que é a fé? A fé é conseguir andar sobre o natural. A fé em quê? No braço? Na oração minha? Não. A fé em Deus.
a certeza das promessas e das palavras de Deus vão fazer com que nós consigamos andar acima do natural. Nós vamos conseguir andar sem que as coisas naturais, elas nos impeçam, elas impeçam a nossa caminhada em direção às promessas e às realizações que Deus tem para as nossas vidas. A realidade é uma. Você precisa optar, você vai andar baseado na realidade ou você vai andar nessa realidade sobre a palavra, debaixo da palavra, segundo a palavra. Você vai entender isso. Vai lá atrás, Números capítulo 13. Números. Quarto livro da Bíblia, capítulo 13. Existia uma promessa para o povo de Israel. Como existe uma promessa para o povo de Deus. O povo de Israel naquele tempo era o povo exclusivo de Deus. Mas aí depois, no tempo da graça, o tempo que você e eu vivemos hoje, o ano de 2015 depois de Cristo, o ano de 2015 depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, está mais vivo do que nós. Depois de 2015, depois desse ano que nós vivemos no ano 2015, nós vivemos no ano da graça, nós vivemos no tempo da graça e da verdade, que está baseado naquilo que Jesus ele já fez por nós, não que ele vai fazer, mas baseado naquilo que ele já fez por nós e que é herança e que é direito nosso. Existia uma promessa para o povo de Israel. Eu tenho um lugar bacana para vocês. Eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho um lugar onde emana leite e mel. Eu tenho um lugar que as coisas já estão prontas. Eu tenho um lugar que você pode viver uma vida diferenciada. Eu tenho um lugar que você pode viver uma vida diferente dessa vida que você vive. Eu tenho um lugar sobrenatural. Eu tenho um lugar acima do natural. A Bíblia diz que a terra de Canaã era uma terra onde ele falava assim, as casas lá já estão prontas, e já estão até mobiliadas, a palavra é apaineladas, os poços de água já estão cavados, as plantações já foram plantadas. Eu tenho um lugar diferenciado para mim, para o meu povo. Isso é coisa de pai, amém? Nós às vezes achamos, nós precisamos nos habituar que Deus, no momento em que você aceitou a morte e a ressurreição de Jesus em favor da sua vida, você perdeu um Deus, mas você ganhou um pai. Se você lê a palavra de Deus, o Evangelho, você vê quando Jesus nasceu e viveu, você nunca vai ver Jesus chamando Deus de Deus, mas sempre vai chamá-lo de Pai. Por quê? Porque Deus não era Deus para Jesus, Deus era um Pai. E nós temos que ter a consciência de que Deus é o nosso Pai. Porque a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, e como que nos tornamos filhos de Deus? Porque nós nascemos? Não. Porque nós somos bons? Não. Porque eu vou na igreja de domingo em domingo, ou quarta, sexta, não. Eu me tornei um filho de Deus no momento em que eu vi a cruz vazia, e eu entendi que houve um sacrifício, que o Filho de Deus, sem pecado, sem merecimento, estava lá em favor da minha vida. A cruz está vazia porque o sacrifício foi feito e foi aceito. O túmulo está vazio porque Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou e me tornou justo. A cruz vazia me providencia perdão. E o túmulo vazio me providencia justificação. Perdão para sempre e justificação para sempre. Para sempre eu fui perdoado. E para sempre eu fui justificado, que significa que eu fui declarado justo ou inocente diante de Deus. Para sempre. Para sempre eu fiquei livre de acusações do diabo. Pastor, mas e quando você erra? Quando eu erro, eu tenho o perdão de Deus constante em minha vida. Pastor, então eu gostei, porque então pode pecar à vontade? Não! O que Jesus fez por mim, fez para mim, fez para você, é exatamente o oposto. Ele me livrou do poder do pecado. O que é o poder do pecado? O que eu queria fazer eu não consigo, eu acabo fazendo. Paulo diz lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá mais domínio sobre você. Ele não vai mais exercer autoridade sobre a sua vida. O que significa isso? Eu queria parar de fazer isso, eu queria ser liberto disso. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Você e eu, nós vivemos no tempo do benefício do Senhor, daquilo que Jesus já fez, meu irmão. Eu, um mês atrás,
quando Deus falou umas coisas comigo a respeito de graça, e graça, e graça, e graça, e Cristo, e graça, e Cristo, e Cristo, e Cristo, e graça, e graça, e graça. Eu nunca mais vou pregar outra coisa a não ser que você e eu somos justificados pela graça do Senhor. Amém? Eu não quero que você... Igual teve uma pessoa que falou assim, pastor, mas você não tem medo de pregar o evangelho da graça? Eu não tenho medo de trazer liberdade para você. O que você vai fazer com a liberdade não diz respeito a mim. A minha função é levar para você a graça imerecida de Jesus. O favor imerecido de Jesus. Levar para você aquilo que Ele já fez. E quando você começa a se envolver com aquilo que Ele já fez, você vai falar, espera aí. Isso daqui é bom demais. Isso daqui é melhor do que o pecado. A graça, a presença, o mover de Deus na minha vida, ele é melhor do que o prazer que o pecado me proporciona. Errar, pecar, falhar, nós vamos falhar, infelizmente, até o último dia da nossa vida. Você acha que quando você peca, Deus apaga o seu nome do livro da vida? O meu nome, o seu nome, nunca mais será apagado do livro da vida. Pastor, o seu filho, quando erra, você rasga a certidão de nascimento dele? Quem rasga a certidão de nascimento do filho, ou tira a herança dele, ou excomunga ele, escurraça ele de casa quando ele fala, levanta a mão que eu corto ela. Você faz isso? Então vamos fazer uma outra pergunta aqui. Qual pai ou mãe que está aqui que tem filho que já desobedeceu uma vez só, levanta a mão? Eu vou fazer de novo a pergunta, você não entendeu. O pai e a mãe que está aqui, que tem filho ou tem filha, que pelo menos uma vez na vida já o desobedeceu, levanta a mão, por favor. E quando ele desobedeceu, o que você fez? Vai embora de casa. Eu não te aceito mais. Eu vou riscar o seu nome da minha herança. Você não faz parte mais da minha família. É assim que funciona? A religião ensina assim. A lei ensina assim. Mas a graça de Jesus ensina exatamente o oposto. Você nasceu de novo? Nasci. Estou falando de frequentador de igreja, gente que sabe meia dúzia de versículos. Não, você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. Você para sempre é meu. Acabou. Amém? Para sempre. Para sempre. E quando peca? Quem que rala quando peca? É o pai ou é o filho? O filho rala mais do que o pai. Amém? Mas o filho não deixa de ser filho porque ele errou. Talvez o filho errado precisa de mais amor, mais atenção, mais carinho, mais dedicação do que o filho que está certo. E às vezes a gente quer... Deus, eu estou certinho. Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato. Você não faz mais nada que obrigação, ué. Fumar e beber faz mal para o teu corpo. Matar, faz mal para um monte de gente. Adulterar acaba com a tua família, com a família do outro. O que mais? Mentir, você gosta de mentir? Você gosta que as pessoas mentem para você? Não. Então Jesus falou assim, aquilo que você não gosta que os outros façam com você, não faça com eles. É simples. E para isso não precisa nascer de novo. Para isso precisa ter uma vida correta, uma vida moralmente correta, uma vida civilizadamente correta, é simples. Nós estamos falando de um novo nascimento, onde você olha para dentro de você e fala assim, Cristo está em mim, eu sou filho de Deus para sempre. Amém? Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, como Deus tem promessas para a sua vida e para a minha vida. E o que eu preciso fazer para eu receber as promessas de Deus? Aí a gente pode numerar, você precisa fazer isso, você precisa ser fiel, você precisa ser dizimista, você precisa vir na igreja, você precisa parar de pecar, e você precisa deixar. Não é assim que funciona com Deus. Para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, você precisa de uma coisa, você precisa crer. Que aquele que fez a promessa, ele é mais do que suficiente para cumprir a promessa dele na sua vida. Números capítulo 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias, então, existia uma promessa. Deus tinha uma terra maravilhosa para o povo de Israel. Moisés separou 12 espias, era um cabeça de cada tribo de Israel, e mandou-os para, vai lá ver se é isso mesmo.
né? Acho que é meio de dúvida, mas será que é tão bom assim? Será que a promessa de Deus é tão boa assim? Será que o que Deus está nos prometendo é tão bom assim? Ah, não sei não, vai lá dar uma olhada. Aí eles foram. Depois de 40 dias, ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra e caminhavam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O fruto dela, se você ler aqui atrás, olha, versículo 23, eles trouxeram um fruto, só para vocês terem uma base da promessa de Deus. Depois eles vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uva, né, com um cacho de uvas, e o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Um cacho de uva precisou de 2 homens, um na frente, um atrás, com a vara, pendurado, 2 homens para carregar um cacho de uva. Esse daqui é o fruto dela. Tipo assim, gente, só para vocês darem uma olhada, só para vocês terem uma noção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem alguma dúvida de que as promessas e as palavras, e principalmente a vontade, e os sonhos e os pensamentos de Deus para a tua vida são maravilhosos? Às vezes nós achamos que não, às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que os nossos sonhos são melhores do que os sonhos de Deus. Por isso que a gente, às vezes, né, a gente não, graças a Deus nós somos livres. Eu sou livre disso, eu já andei nesse lugar. Eu sou livre de fazer lista para Deus de desejo, de projeto, de pensamento, de Deus faz isso. Hoje o meu ano começa assim: Deus, o que é que você tem para mim? Porque o que você tem para mim é melhor do que o meu. Amém? Essa liberdade, Jesus, será que nós conhecemos Deus dessa forma? Será que nós conhecemos um Deus que as coisas dele são melhores do que as nossas? Deus, eu tenho um plano de fazer isso. Se o teu plano coincidir com o de Deus, tudo bem. Agora, se o teu for teu sozinho, abra mão dele. Provérbios 16:1 está escrito assim, ó: o homem nasceu com a capacidade de fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E a gente às vezes acha que Deus é o gênio da lâmpada, que porque damos oferta, porque frequentamos uma igreja, porque somos crentes há 1 ano, 5, 10, 20, 30 anos, nós temos o direito de reivindicar algumas coisas dele. Você e eu, nós precisamos chegar num lugar em Deus, como Jesus falou assim: Jesus, o Pai, lá no Getsemane, Pai, olha, por mim eu não vou na cruz, não. Minha vontade não é essa, não. Mas ele falou assim: Jesus, Pai, se possível, me tira dessa. Mas não faz a minha vontade, não, faz a sua. Sabe quando que a sua vida se tornará uma vida de verdade, uma vida bacana de viver? Quando você começar a orar desse jeito. Quando você começar a confiar, porque isso é confiança. Quando você abre mão de um plano, de um projeto pessoal, que você tinha certeza que daria certo, por causa de um plano de Deus para a tua vida, isso é confiança. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Marcelo, você vai ser muito bem recompensado, você não vai ter o que queixar, mas tem que depender de mim. Quando você que não está casado ainda, ou casou e não deu certo, está solteiro, eu quero casar com aquela pessoa ali, é aquilo que eu quero, é daquele jeito. Deus, eu quero um homem do Senhor para a minha vida. A mulher fala. Um homem pega um rapaz de Deus, um homem de Deus, e fala assim: Pai, eu creio, eu confio que o Senhor tem uma esposa tremendamente abençoada para mim. Eu vou esperar. Eu creio no Senhor. Eu vou depender do Senhor. Não abandone a sua confiança no Senhor. Ela tem um grande galardão. Por que tem um monte de empresa que fecha? Por que tem um monte de coisa que dá errado? Por que tem namoro? Por que tem noivado? Por que tem casamento que dá errado? Não foi Deus que uniu? Deus vai unir coisas para separar? Não foi Deus que uniu. Foram 2 carnes que se uniram. Foi um desejo do coração, foi uma vontade, um ímpeto, um desejo. Eu quero montar essa empresa, eu não quero mais ser funcionário, eu quero ser patrão. Deus te chamou para ser patrão? Pastor, não sei. Deus me chamou para ser pastor. Teve um tempo que eu queria ser empresário. Não funcionou. E daí? E hoje eu vivo o melhor tempo da minha vida. Porque eu tenho rendido a minha vida ao Senhor.
Eu tenho dependido do Senhor. Aprenda isso. A sua confiança no Senhor, ela tem uma grande recompensa. Vamos voltar para o texto. Esse é o fruto dela, um fruto de amarelar todo mundo. O povo, porém, mas sempre tem um problema, né? O povo, porém, que habita, o fruto é maravilhoso, o negócio é tremendo, mas tem um problema. O povo, porém, que habita nessa terra, ele é poderoso. Significa que ele é mais poderoso do que Deus. E as cidades, muito grandes e fortificadas, eles deveriam falar assim, o povo é grande. E a cidade está tudo... Mas peraí, Deus falou. Porque quando Deus falou da promessa, Ele falou assim, eu vou dar a terra do Jebuseu, do Eteu, do Evezeu, do, sei lá, os Zeus da vida. Não tinha nenhuma novidade para eles. E eles chegam lá, vê o fruto da terra, que é maravilhoso, é além do que eles imaginavam. Vê as cidades muito grandes e fortificadas. Ou seja, estava tudo pronto como Deus já tinha falado. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eu gosto de Caleb, hein? Caleb e Josué, pensa em dois crentes, pensa em dois homens, eu creio no Senhor. O que ele fala assim? Então Caleb fez o povo, cala a boca, vocês tudo, seus incrédulos. Fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual, isso daqui já é conversa deles, né, pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Do lado de fora eles viram assim, e para o lado de dentro também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Uma das primeiras vezes que eu li esse texto aqui, Deus falou para mim assim, pensa nos espia safado e sem vergonha. Espia que deixou ser visto, então não é espião. Amém? Espião bacana é aquele que vai e fala, até nem viu ninguém. Eles disseram, eles nos viram como gafanhotos. Vocês se viram como gafanhotos? Ou vocês estão imaginando que eles viram vocês? Meu irmão, quando você olha no espelho, quem que você vê? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um mais do que vencedor em todas as circunstâncias. Você vê na sua impossibilidade, possibilidades do Senhor. Quando você se depara com era uma promessa. Estou indo, nossa, mas agora não ando mais, espera aí. Que coisa boa que o gigante é grande. Que coisa boa que o fruto é bom. Que coisa boa que as cidades já estão prontas. Deus falou que Ele ia me dar Deus disse que Ele ia nos dar isso. Ele vai fazer. Nós achamos que Deus, Ele deixa alguma coisa para nós fazermos. Pastor, Ele deixa algo para nós crermos. O fazer é uma consequência da fé. Por que eles não fizeram? Porque eles não creram. Por que eu não faço? Porque eu não creio. O problema não é fazer, o problema é não crer. O problema é duvidar das promessas e das palavras do Senhor. O problema é que nós olhamos para nós e nos vimos minúsculos, gafanhotos, e olhamos para as circunstâncias e vemos os gigantes e vemos só problema. Quem é você aos seus próprios olhos? E quem é você diante do inimigo? Rapaz, tem uma coisa que eu divirto é quando vem uma pessoa e ela precisa ser liberta do capeta. Eita! Eu gosto de ver o diabo sendo subjugado. Não que eu brinco com ele, não. Eu gosto de ver. Esses dias teve uma situação aqui na igreja, estava eu, a Thelma, a Verônica, um casal, e na hora que o diabo pegou, ele juntou na minha mão assim, rapaz, eu falei assim, você tira a mão de mim agora e põe a mão no chão. Ele fez assim no chão, pá, e ficava com o dedo assim, arranhando no chão aqui. Rapaz, isso é divertido demais, porque o diabo sabe quem eu sou. E você, não, mas eu sou o pastor. Não, você e eu temos a mesma autoridade, a mesma unção. Pastor, o ungido de Deus está dentro de você. Cristo é o ungido de Deus. Sabe que negócio? Não, é o pastor. Agora está na moda, né? O pastor, o bispo, o profeta, o apóstolo.
Esses têm autoridade, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Você é um crente no Senhor, você é um filho de Deus, e o ungido de Deus está dentro de você, igualzinho está na minha vida. E esses sinais, João não, como é que ele chama? Marcos 16. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Não vai seguir profeta, não vai seguir apóstolo, não vai seguir bispo. E esses sinais seguirão aqueles que creem, vão seguir os crentes. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O diabo quer que você seja um gafanhoto perto de uma enfermidade. O diabo quer que você seja um gafanhoto diante de uma manifestação dele. O diabo quer que você seja um gafanhoto diante das promessas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sou digno. Quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. Mas não é. O caso não somos nós mais, irmãos. A questão é que nós não damos conta de nada mesmo. A questão é que nós temos que tirar os nossos olhos de nós mesmos e das circunstâncias e firmar os nossos olhos no Senhor. Isso é fé. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que você espera. A minha fé está baseada em quê? A minha fé está baseada na palavra. A minha fé está baseada no que Jesus já fez, não baseado no que eu faço. Um dia Deus até falou um negócio bacana comigo. Ele falou assim, não se apoie nos seus êxitos em relação à minha palavra. Falei, hã? Ele falou, deixa eu explicar que você é meio devagar. Orou para uma pessoa, ela foi curada. Orou para outra pessoa, ela foi curada. Opa, Deus já me usou para curar uma, Deus me usou para curar outra, Ele vai me usar. Não, Marcelo, não se apoie nos teus êxitos. Se apoie sempre na minha palavra. Porque eu também já orei por pessoas e elas não foram curadas. Então eu vou parar de orar? De jeito nenhum, eu continuo orando do mesmo jeito. Porque não é de mim, é o Senhor. Isso não aconteceu, por que não aconteceu, eu não sei. Falta de fé minha, falta de fé da pessoa, sei lá. Mas a palavra de Deus não muda. Nunca se apoie em você, nem nos seus êxitos e muito menos nos seus fracassos. O diabo, ele sempre é assim, mas você já fez isso, não deu certo. Por quê? Ele quer que nós nos apoiemos em nós mesmos, ao invés de nos apoiarmos sempre, única e exclusivamente na palavra de Deus, que é verdade, que não volta vazia. Amém? Vamos continuar aqui para terminar. Levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo, coisa de crente, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Deixa eu te dar uma notícia. As promessas de Deus, a vontade de Deus para a tua vida é muitíssimo boa. Amém? Jeremias 29:11. Deus fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos muitíssimos bons, pensamentos eternos, pensamentos de paz, pensamentos de felicidade, pensamentos de paz, não de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. O problema é que nós achamos, todos nós temos um final feliz para a nossa vida. Eu quero terminar minha vida feliz, eu quero terminar minha vida assim. E nós imaginamos como seria esse final feliz. E nós achamos que nós damos conta de conduzir as nossas vidas para o final feliz. Jesus está falando, Ele tem um pensamento feliz, de final feliz. Ele é um meio para que você chegue ao final feliz. E Ele vai te conduzir até você falar assim, Deus, que coisa maravilhosa. A terra pelo qual nós passamos, ela é muitíssimo boa.
Você não pode ter dúvida alguma que a vontade de Deus para a tua vida ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é muito melhor do que a sua e do que a minha. Deus não precisa de sugestão, Deus não precisa de dica, Deus não precisa de palpite. Oh Deus, você bem que podia fazer isso, Marcelo. Oh, eu sou Deus, eu dou conta, eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor no tempo, eu sei de tudo, Marcelo. Confia, Marcelo, não abandona a tua confiança em mim, não. Você vai ser recompensado. Mantenha-se firme, Marcelo, vai dar certo. Olha o que ele disse aqui. A terra ela é muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos venderá a terra que mana leite e mel. O que está escrito na tua Bíblia? Mais uma vez, e nos dará. As coisas de Deus são dadas. Se existir esforço seu, que não seja a fé, que não seja a sua confiança nele. Se existir um esforço de justiça própria, de obediência, de dinheiro, de retidão, de uma vida perfeita, não é graça. Porque graça é favor imerecido. Não, mas tem a minha parte, pastor. A sua parte é crer. E quando você crê, você anda de acordo com a fé. Você obedece, a obediência, ela vem da fé. A obediência não gera fé, a fé gera obediência. Se você ler lá em Hebreus 11, os heróis da fé, você vai ver a fé que eles tiveram. Foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. Não foi pelas obras, não foi pelo esforço pessoal, não foi no braço, não foi na carne, não foi... Foi pela fé. Foi pela certeza que eles tinham que Deus tinha prometido e iria cumprir. E eles caminharam em cima dessa fé. Eles viveram em cima dessa fé. Por isso eles são chamados os heróis da fé. Josué e Caleb, eles tinham uma fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não duvida dele, não. Não bate frente com Deus, não. E não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Meu irmão, olha que declaração de dois homens de fé. O incrédulo olhava para o gigante, nós somos gafanhotos, eles são gigantescos. O homem de fé. Eu vou sair mais fortalecido dessa batalha. Eu vou devorar esse gigante. Pensa numa bisnaga grande, hein? Imagina um gigante. Nós vamos comer esse gigante, nós vamos detonar esse gigante. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Não é porque somos fortes, não. Não é porque somos habilitados e capacitados em guerra, não. Davi não era habilitado na guerra. Davi não sabia nem andar com armadura. Davi sabia de uma coisa. Ele tinha uma aliança com Deus e o gigante não tinha. Ele falou assim, quem é o seu incircunciso? Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você não tem aliança com Deus? Eu tenho. Ah, mas eu tenho 3 metros de altura, eu tenho escudeiro, eu tenho lança, eu tenho isso. Eu falei assim, tudo bem, você vem contra mim. Com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti. Em o nome do Senhor dos exércitos, e chega para mim, basta. Meu irmão, essa é a nossa fé. Essa é a confiança que nós não podemos abandonar. Davi cria, Davi creu e Davi partiu para cima. Quando nós cremos, nós continuamos na mesma toada. Nós continuamos na mesma caminhada. Porque Deus não deu outra ordem. Onde que os seus olhos estão? Hebreus 12, abre lá. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Portanto, por que ele falou portanto? Por causa daquilo, por causa de todos os heróis da fé, que obtiveram um grande testemunho, que obtiveram vitória. Ralaram, sofreram, morreram, sapatearam, mas não importa. Eles concluíram a obra que Deus tinha confiado nas mãos deles, baseados na fé, na certeza, na convicção que Deus era com eles. Ah, mas você quer mandar para dentro da fornalha, você manda, mas eu não dobro diante de você. Se Deus vai me salvar ou se não vai, é problema dele, mas eu não me dobro diante de você. Se Deus vai me salvar da cova dos leões, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu não vou me dobrar diante de você. Amém?
É essa fé, essa convicção, essa certeza de que Deus é conosco, Ele não será conosco, Ele é. Você que já foi batizado, Jesus disse assim, ó, ide, Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Para fazer discípulo, primeiro você tem que batizar ele, depois você ensina. A lei, a religião faz ao contrário. Primeiro ensina tudo, deixa ele perfeito, para depois ele se tornar digno ou apto para ser batizado, para ser recebido. É igual uma pessoa que quer fazer, eu quero ser advogado. Então primeiro ele aprende, depois ele é matriculado. Primeiro ele cursa os 4 ou 5 anos de direito, para depois ele fazer matrícula. Não, primeira coisa, do jeito que ele está lá, sem saber nada. Você quer? Quero. Então se matricule. Quando você é matriculado, agora eu vou te ensinar todo o curso de direito. Amém? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em primeiro lugar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os meus ensinamentos. O último versículo de Jesus, depois que ele ressuscitou. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos são todos. Convosco. Por quê? Porque você agora faz parte dele e ele faz parte de você. Agora eu estou com você. O que Caleb disse? O que Josué disse? Se o Senhor se agradou de dar essa terra para nós, é porque Ele está conosco, Ele vai nos dar vitória. Não é por causa do teu braço, não é por causa do teu cabelo, não é por causa da tua habilidade, não é por causa do teu sobrenome, não é por causa da tua oferta, não é por causa do tempo de igreja que você tem, não. É porque Deus se agradou de você. Ele quer fazer isso na sua vida. Então simplesmente receba. Receba que jeito? Pela fé. Como é que eu posso receber as coisas pela fé? Olha aqui, ó, capítulo 12. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, um tanto de gente que já venceu pela fé. O que ele diz aqui? Desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não a carreira que você propôs a Deus, mas a carreira que Deus propôs para você. Corramos com perseverança. Perseverança significa constância, tolerância. Existirão obstáculos, existirão dificuldades, mas confie, continue a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Que jeito? Como que eu vou concluir a carreira que Deus propôs para mim? Como que eu vou receber os milagres de Deus, as bênçãos de Deus? Como que eu vou me desembaraçar de todo o peso e pecado que igual uma cola tenaz me assedia e tenta grudar em mim? Olhando relaxadamente, descuidadamente, olhando fixamente, olhando firmemente para o autor, origem e consumador final da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele poderia não ter vindo, ele poderia ter ficado lá, ele poderia viver como um filho lá no céu. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente, presta atenção no que ele fez. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meu irmão, não menospreze o que Jesus já fez por você. Não despreze o que Jesus ele já fez por você. Ele já morreu por você. Ele já ressuscitou por você. Ele já se empobreceu para te enriquecer. Ele já se enfermou para te curar. Ele já foi castigado para te dar a paz. Não despreze o que ele já fez por você. O tamanho da oposição que ele enfrentou para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Ele se opôs até a ele mesmo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Ele se opôs a ele foi contrário ao que ele queria, para que você e eu tivéssemos a oportunidade, o direito, a herança que ele conquistou para nós. Marcelo, não faça pouco caso do que eu fiz. Marcelo, põe os olhos em mim. Marcelo, fique olhando. O que é olhar para Jesus? Olhe para as promessas, olhe para as palavras, encha-se do Evangelho. O que está escrito em Romanos 10, 17? E a fé vem
pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Outra tradução, que é da King James. E a fé, ela vem pela pregação do Evangelho e as boas novas de Cristo. O Evangelho é Cristo. Boas novas, Evangelho significa boas novas. O Evangelho é a própria cruz, o Evangelho é o próprio Cristo, o Evangelho é a própria morte e a ressurreição de Jesus. A fé, essa fé que você vai se manter firme, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é a palavra de Deus, que é de Gênesis e Apocalipse, mas a palavra de Cristo. As verdades implícitas naquilo que Jesus ele já fez. Marcelo, vai ouvindo cada dia mais o que eu já fiz por você. Vai chegar um dia que você vai se convencer disso. E eles vão vir falar que não tem jeito, você está convencido de que quem está errado é ele. E vai chegar uma pessoa que tem uma enfermidade e você não vai ter dúvida de que eu posso curá-la através da tua vida. Vai chegar uma hora que você vai pegar uma pessoa que não quer ouvir o Evangelho, você vai pregar o Evangelho para ela porque você crê que eu posso convencê-la, posso convertê-la. Não sou eu que convenço, eu quem prego. Você vai me ouvindo, você vai me entendendo, você vai se enchendo de mim de tal maneira, Marcelo, que os gigantes eles vão diminuindo e você vai crescendo. Não o Marcelo vai crescendo, mas o Cristo do Marcelo vai ficando maior. Isso é olhar firmemente para o autor, a origem da minha fé e o consumador da minha fé, o final da fé. Mateus 14, abre lá. Corre lá, Mateus 14. Mateus capítulo 14. Jesus dá uma ordem para os discípulos, atravessa o lago da Galileia, e eu vou orar, passar um tempo sozinho com meu pai. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, versículo 25. Mateus 14, 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: um fantasma. E tomaram de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele falou: para mim não tem problema nenhum, Pedro. Do mesmo jeito que eu ando no mundo sobrenatural, eu quero que você ande. Meu irmão, do mesmo jeito que Jesus andava de uma forma sobrenatural, ele deseja que você e eu também andemos. O que é andar no sobrenatural? As coisas espirituais, elas têm mais valor do que aquilo que nós vemos. Nós confiamos mais no que cremos, no que lemos a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Cristo, do que aquilo que está acontecendo. A realidade, ela perde o poder e Cristo assume o poder, assume a liderança. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas o final eu sei como é que termina. Cristo vence. Amém? Isso é andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural. Então é isso. Não. Existirão momentos na nossa vida que nós vamos caminhar no sobrenatural. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 3 anos, 5 anos. Mas não abandone a sua confiança em mim. Não tire os seus olhos de mim. Enquanto você mantiver os seus olhos fixamente, firmemente em mim, você vai prevalecer. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele estava andando, ele estava indo bem, estava dando tudo certo. Só que aí no versículo 30 ele começou, em vez dele olhar firmemente para Jesus, para a palavra, para a verdade, para aquilo que Jesus já fez, ele começou a olhar para a realidade, para a circunstância. Ao invés de ficar ouvindo e ouvindo a pregação de Cristo, a palavra de Cristo, o Evangelho, começou a ouvir e ouvir a crise e o dólar e a doença, a enfermidade, e a ansiedade, e os problemas, e a insônia, e foi escutando isso. O que aconteceu com Pedro? Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo, ele começou a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor! E Jesus, que nos ama, independente da nossa condição, prontamente Jesus, estendendo a mão, trouxe-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou que você dava conta, Pedro? Por que você tirou os olhos de mim, Pedro? A dúvida é tirar os olhos de Cristo. Você entende? Quando que eu começo a duvidar? Quando eu tiro os olhos de Cristo, da palavra, da verdade, e eu começo a reparar nas outras coisas.
Eu começo a dar mais ouvido àquilo que as pessoas têm falado. Experiência negativa de pessoas que... Deixa eu dar uma notícia para vocês, não escandaliza não. Corre de religioso evangélico derrotado. Eu não vou na igreja mais não. Fui na igreja 5 anos da minha vida, Deus não fez nada. Ou seja, o cara, ele fez o papel dele, 5 anos ele estava presente, ele foi fiel, ele fez e aconteceu. Deus não fez nada. Corre de pessoas assim. Não empreste o seu ouvido para essas pessoas. Não tenha como seus melhores amigos, pessoas de confiança, pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem muita gente que conhece a Bíblia inteira, conhece muito mais a lei de Moisés do que a graça de Jesus. Mas não é assim não. Mas não sei o quê. Ô Matusalém, esse ano que você está vivendo que dia? Muda lá para Israel então. Arranja um sacerdote para você confessar teu pecado. Monta um curral lá no fundo da tua casa e cria, como é que chama? Cria bezerro, cria bode, cria touro. Arranja um viveiro, põe um monte de rolinho ali porque você peca. E hoje, no tempo da graça, quando esse legalista, guardador da lei de Moisés, quando esse peca, ele não sacrifica animal. Jesus, Pai, Deus, em nome de Jesus me perdoa. Hipócrita. Jesus disse, Paulo diz, Gálatas capítulo 5, se você quiser se justificar em um preceito da lei, você está obrigado a guardar toda a lei. Da graça decaístes, de Cristo vos desligastes, vós que quereis vos justificar, vos inocentar, vos tornar puros e justos diante de Deus pela lei. Por isso você e eu, meu irmão, não é agora, o foco não é mais o que eu faço ou o que eu fiz, mas o foco agora é o que eu creio, é aquilo que Jesus já fez. E quanto mais você e eu focarmos em Jesus e nas promessas, nas palavras, naquilo que Ele já fez, melhor a sua vida será. Eu te garanto isso. Mais livre, quando eu foco em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu vou me desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente me assedia. Quando eu olho firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou correr com perseverança, eu vou pular os obstáculos, eu vou vencer, eu vou contornar as lutas, porque a carreira que me está proposta eu vou completar. Paulo disse no finalzinho, acho que o livro de 2 Timóteo, eu acho que foi... Acho que o livro de 2 Timóteo foi cronologicamente a última carta que Paulo escreveu. E aqui no capítulo 4, verso 7, está escrito assim, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo, ele completou a carreira que Deus propôs para ele. Que jeito? Combatendo. Que jeito? Guardando a fé. O Evangelho, a vida de Cristo, a vida de Jesus, foi uma vida completa para você. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, proporcionou para você e para mim a vida eterna e a vida abundante. Ele não falou de brincadeira, ele não falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir de brincadeira, e muito menos de brincadeira ele falou assim, eu vim para que você tenha vida e você tenha ela em abundância. Marcelo, tudo que for necessário para que você tenha salvação e tenha uma vida diferenciada nessa terra, você pode ter certeza que eu vou fazer para você. Agora não é mais o que você faz, agora é aquilo que você crê. E é claro que se eu creio, eu vou fazer. É claro que se eu creio de uma forma correta, eu vou obedecer de uma forma correta. É claro que a palavra de Deus leva a uma prática. Mas a ênfase não está na obediência. A ênfase não está na retidão. A ênfase está na fé, naquilo que Jesus já fez por você e por mim. Amém? Coloque-se de pé. O apóstolo Paulo, esse que combateu o bom combate, esse que completou a carreira, esse que guardou a fé, esse que disse, olha para Cristo. Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, 7, nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele viveu de uma forma sobrenatural nessa terra. E o passado de Paulo era um passado que o condenava, mas o passado de Cristo era um passado que o justificava, o inocentava.
O passado de Cristo deu oportunidade para Paulo viver uma nova vida. O passado de Cristo, meu irmão, o que é o passado de Cristo? O que Ele fez? Ele morreu para te perdoar. Ele ressuscitou para te inocentar. Ele se empobreceu para te enriquecer. Ah, pastor, então não precisa trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Ele se enfermou para que você seja curado. Ah, então posso fazer qualquer coisa, que já existe cura gratuita para a minha vida, eu posso. Cuide da sua vida. Guarde a sua vida. Um homem de fé, um homem que teme Deus, um homem que teme a palavra, um homem que crê em Deus, um homem que é grato a Deus, ele cuida do templo. Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em você? Cuide do seu templo. Você quer completar a carreira? Se a carreira que Deus propôs para mim, ela vai até os meus 90 anos, eu quero chegar em 90 anos bacana. Para eu chegar lá, fé. E no que diz respeito ao templo, eu vou cuidar da minha carne. Eu vou fazer o que é certo, porque eu creio no que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter e não ter. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor quem me fortalece. Não era mais Paulo o centro das atenções. A força de Paulo, as vitórias de Paulo, o êxito de Paulo não dependia dele, mas dependia da fé que ele tinha em Jesus. O seu êxito, a sua vitória, uma vida como mais do que vencedor. Por que Jesus nos chama de mais do que vencedores? Porque Ele foi o vencedor. E para Ele vencer, Ele teve que ralar, Ele teve que pagar um preço altíssimo. Mas eu e você somos mais do que vencedores, porque nós podemos viver pela fé nas vitórias dEle. Eu não preciso ralar, eu não preciso me enfermar. Eu não preciso ficar uma semana sem dormir com medo da crise. Eu não preciso arrebentar com a minha vida. Eu posso crer naquele que já se enfermou por mim. Eu posso crer naquele que escolheu. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Isso é graça, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Conheça profundamente o que Jesus fez. Tenha uma revelação pessoal, individual, daquilo que o Senhor Ele já fez em favor da sua vida. E na hora que o gigante se levantasse, falasse assim, rapaz, meu Deus é maior do que o gigante. Ih, moço, mas olha o teu tamanho, Marcelo, você é um gafanhoto. Não, você errou, diabo. Eu não sou um gafanhoto, não. Eu sou um nada, mas eu sou um nada, filho de Deus. Eu sou um ninguém, mas eu sou um ninguém, filho de Deus. E você está na roça comigo. E acabou. E eu não me submeto mais a você. E você não tem mais poder na minha vida. Você não exerce mais autoridade na minha vida. Eu não temo mais. Eu não tenho medo de você, diabo. Eu tenho temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Feche os seus olhos aí. Quando nós estivermos aqui adorando a Deus, comece a olhar para a sua vida, para as desistências, para as derrotas, para os fracassos. E você vai entender uma coisa, você dependeu de você e não tinha força, por isso você desistiu. A circunstância foi maior do que você, foi maior do que a tua fé, e você decidiu. Mas hoje você também está decidindo uma coisa: eu vou decidir crer no Senhor. Eu não vou depender mais do meu braço, eu vou depender do braço do Senhor. Eu não vou depender mais das minhas obras, mas eu vou depender da obra do Senhor. Eu não vou mais temer o amanhã, porque aleluia. Eu não vou ter medo do futuro, porque o passado de Jesus me liberta de um mau futuro. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande, diga isso, é o meu Deus, Ele é gigante. cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga isso mais uma vez. Diga para o gigante ouvir. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Um Deus grande, um Deus incomparável, um Deus mais do que suficiente para te dar vitória, para te promover, para te exaltar. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhar-se é se render. Humilhar é não depender mais dos seus próprios esforços, mas depender do esforço único e suficiente de Jesus em favor da sua vida. Vai existir um tempo oportuno. Vai existir um tempo de exaltação. O Novo Testamento é o testamento de Cristo para você. A antiga aliança era por mérito, era por obediência. Mas no Novo Testamento, o Novo Testamento que Deus leu para você, o Novo Testamento que está aberto para você, o Novo Testamento que você e eu temos o direito de fazer parte dele, porque nos tornamos filhos de Deus. Ele diz que você pode todas as coisas nele. Ele diz que você é mais do que vencedor nele. Ele diz que nenhuma acusação contra os eleitos de Deus tem poder, porque ele o justifica. Ele diz que você tem direito à cura. Ele diz que você tem herança da riqueza dele. A minha paz eu vos dou. Ele não vende não, ele não troca não. A minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus, ela é gratuita, ela é dada. Entra nessa paz. Como é que eu entro na paz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus
Às vezes o teu vizinho sabe de todas as tuas ansiedades. Às vezes uma pessoa próxima de você sabe de todos os teus problemas, de todos os perrengues que você passa na vida, de todas as incertezas que você tem vivido. Esse texto lá de Filipenses 4:4, ele diz, 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades, as vossas petições, através de súplicas, com ações de graças. Paulo está dizendo assim, fala para ele, pai, isso daqui tem me preocupado, isso daqui tem me tirado o sono. E aí você vai falando para ele, e aí quando você termina, ele fala assim, com ações de graça, ou seja, mas Deus, o Senhor é maior do que esse problema. Pai, o Senhor já venceu o diabo. Pai, essa enfermidade tem cura. Pai, esse problema tem solução porque eu confio em Ti. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, conduza-nos para esses lugares pacíficos, nos tire de rodas de pecadores escarnecedores, de pessoas que não creem em Deus e ficam falando só da crise, só do problema, só da dificuldade, só da doença. Que os nossos ouvidos estejam abertos às boas novas do Evangelho, para que quando você chegar perto dessas pessoas, à luz de Cristo, você se torne o sal da terra, para salgar, temperar essas vidas sem graça, para curar essas vidas, para preservar essas vidas com Cristo. Que a luz do Evangelho na tua vida brilhe, e aonde há trevas, nós cantamos isso, as trevas não prevalecerão contra a luz. E as pessoas começam a experimentar da graça de Deus, sem julgamento, sem petição, sem nada. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você e eu passemos a viver essa vida, não uma vida religiosa, mas uma vida espiritual, uma vida firmada no que Cristo já fez, firmada na morte dele, na ressurreição dele, para nos dar vida e vida em abundância. A Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória, para sempre, eternamente, eu Te amo. Amém, Jesus. Amém. Que dó dos gigantes agora, irmão. Dó não, fica com dó não. Vai igual Davi. Davi deu pedrada, o que? Não, vou lá, arrancou até a cabeça dele. Vai até o fim. Amém? Deus quer que você vá até o fim. Ele começou uma boa obra e Ele vai completar até o dia do Senhor. Deixa Ele completar. Olha para Ele, dependa dEle, confia nele, espera nele. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Amém? Por aquilo que Jesus já fez, você é livre. Livre da obrigação, do dinheiro, da oferta, do dízimo. Nós ofertamos a Deus porque nós amamos Deus. Nós amamos a obra de Deus e Ele nos dá esse privilégio de participarmos da obra dEle. Porque a obra é dEle. A obra é dele, a obra não é minha, a obra não é sua, mas no momento em que você e eu participamos dessa obra, contribuindo, ofertando, nós estamos participando, Ele está nos dando o privilégio de participarmos daquilo que é dele, e ainda vai nos recompensar por isso. Amém? É esse Deus que eu quero conhecer cada dia mais. Ele fez tudo, depois Ele me fez, aí depois Ele me salvou, depois Ele me deu condição, me deu uma vida, me deu um chamado, me deu uma função. E ainda agora Ele me recompensa por contribuir. Isso é graça. Esse é Deus. Amém? Ele fez tudo. E fala para mim, Marcelo, participa. E se você participar, ainda eu te retribuo. Até um copo de água fria que você der para um dos pequeninos dele, de modo nenhum perderá o seu galardão. Quem que criou a água? Ele. Ele dá água, Ele te dá a condição de dar água e ainda te recompensa por dar água? Ah, não. É só Ele. Amém? Deus, Ele quer mostrar a grandeza dEle para as pessoas. Ele quer mostrar a grandeza dEle para que outros
o recebam. E Ele vai mostrar através de quem? Através do crente. Crente não é o que vem na igreja evangélica. Crente é o que crê em Jesus. Crente não é o da religião evangélica. Esse é o religioso. Os milagres de Deus não foram manifestos através de todo o povo de Israel, mas foi através dos crentes no Deus de Israel. Amém? Seja um crente. Crente não é carregar a bebida debaixo do braço. Nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Não. Crente é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, que crê no Senhor. Que infelizmente falha, que infelizmente erra. Mas o prazer dele não é o pecado, o prazer dele é o Senhor. Nesses Deus manifesta. Amém? Vem cá vocês. Estenda as mãos para cá. Fecha o olhinho. Sem dormir. Fecha o olho. Jesus, nós entregamos essas vidas ao Senhor. Nós confiamos essas vidas ao Senhor. Na autoridade deles como pais. Eles estão confiando a vida dos seus filhos nas tuas mãos. A Larissa e o Tiago. Nós confiamos ao Senhor. Nós cremos que eles serão filhos obedientes. Cremos que serão crianças que crescerão debaixo da tua graça, dos teus cuidados, da tua proteção. Cremos que não vai faltar nada na vida deles, porque o Senhor vai suprir na vida dos pais. E cremos mais ainda que quando chegar o tempo de sabedoria deles, eles vão descobrir o que o Senhor fez. E eles mesmos vão se entregar para o Senhor. E serão de uma vez por todas salvos para sempre, eternamente salvos no Senhor. Nós confessamos vida e vida em abundância na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. E aí já ganha presente? Presente é a palavra de Deus para aprender. A Bíblia tem um versículo, acho que é quanto? Provérbios 22:6. Ensina o caminho para a criança enquanto ela é pequena, e quando ela crescendo vai desviar dele. Pai, mãe, ensina. Ensina falando, ensina vivendo o evangelho para os seus filhos. Eles não vão desviar. Eles não vão ralar igual você ralou. Amém? Você que quer ir para o céu, então você precisa batizar, vem para cá. Você que já é batizado, vai em paz, Deus te abençoe. Que você tenha uma semana espetacular em Cristo Jesus.